Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá então para mais uma pré-aula de cálculo aplicado à engenharia química e a gente vai então retomar, a questão das frações parciais. Na última aula a gente viu o primeiro caso, e agora a gente vai então tratar dos demais casos, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando do segundo caso, no próximo vídeo do terceiro e o próximo vídeo no quarto. Lembrando e ressaltando a importância, tá, dessa questão, tá, para as transformadas inversas e principalmente para a solução de problemas envolvendo equações diferenciais ordinárias, as nossas EDOs, principalmente os casos de PVI, problemas de valor inicial, no qual a gente vai estar discutindo no nosso momento síncrono, tá? Então vamos lá, gente. Frações parciais. Aqui as principais transformadas, as fórmulas de redução de potência, tá? Sempre é bom lembrar delas, Talvez a gente vá usar isso aqui mais futuramente hoje, tá? Então, vamos olhar aqui para o segundo caso, tá? O segundo caso, ele faz referência, então, ao nosso Q de x. Vamos lembrar lá o que é o Q de x, tá, gente? Nós temos, recordando, que uma fração, tá, ou uma fração qualquer, uma função racional, ela é definida então pelo um p de x, um polinômio de valor x, de variável x, dividido por um certo q de x, que é o nosso denominador. Tá? Normalmente a gente verifica o grau, ou a ordem desses dois polinômios. Se a ordem do polinômio de cima for maior que na ordem de baixo, a gente precisa aplicar a divisão polinomial, no qual a gente vai ter então uma S de x, que é a solução exata da divisão, mais o resto dessa divisão, que vai ser chamado de R de x, dividido pelo nosso Q de x. Tá? Então, só lembrando disso. Então, o primeiro passo é sempre fazer a divisão ali, se for necessário. Se a ordem for menor, a ordem, o grau do polinômio p de x for menor que a do q de x, tá? A gente já tem ali a questão da fração ela ser imprópria, ou melhor, própria, e a gente vai já realizar a decomposição em frações parciais. Tá? Então, o segundo caso, ele faz a relação para a gente que o Q de x, tá, nessa expressão, ele é um produto de fatores lineares, tá? E alguns dos fatores são repetidos, tá? Ou seja, você vai ter uma certa repetição de um certo fator. Tá? Então, o fator linear ax mais b, ele seja repetido algumas vezes. Como isso é representado? É o ax mais b elevado a um dado r, que é o valor de repetição que ele vai ser apresentado. Tá? Então, ao invés de a gente colocar essa expressão como um único termo do ax mais bi, tá? A gente vai utilizar, então, as suas múltiplas formas. Digamos, se eu tenho, então, um fator repetido ax mais b elevado a r, nós teremos a1 dividido por ax mais b, mais a2 dividido por ax mais b elevado ao quadrado, a3 sobre ax mais b elevado ao cubo, e assim sucessivamente até atingirmos esse fator linear, tá? De ordem R, que é o número de repetições. Então vamos ver aqui para ilustrarmos. Nós temos x ao cubo menos x mais 1 dividido por x ao quadrado vezes x menos 1 ao cubo. Tá? Então note que nós temos aqui o x elevado ao quadrado, isso indica que ele se repete duas vezes, o x, tá? E o x menos 1, que é o outro fator linear, ele se repete 3 vezes. Então nós vamos ter a sobre x, tá? B sobre x ao quadrado. Tá? Então esse fator linear, ele se repetiu na forma x e x ao quadrado, que são seus múltiplos. Tá? X e x ao quadrado. O x menos 1, como ele está à terceira, ele vai se apresentar então 3 vezes. De que forma? C sobre x menos 1,
tá? D sobre x menos 1 elevado ao quadrado e E sobre x menos 1 elevado ao cubo. Ou seja, ele é decomposto, né, pelo linear de segunda ordem e pelo linear de terceira ordem, pelo grau de repetição que esse termo se apresenta. Tá? Mas vamos fazer um exemplo então um pouquinho mais fácil, né? Isso aqui é um pouquinho mais chato, você tem 5 incógnitas, dá um trabalho para resolver. Então vamos fazer nossa expressão aqui, tá? Nós temos aqui então x mais 1 dividido por x ao quadrado vezes x menos 2. Perfeito? Note que a ordem, se eu desenvolver aqui, né, o nosso p de x, tá, ele é de ordem 1, tá? Enquanto que a nossa q de x, se a gente desenvolvesse, ela é de ordem 3. Tá? Então a gente tem que o grau da p de x ele é menor que o grau da nossa q de x. Ou seja, eu já tenho na minha situação, tá? Já tenho nessa situação grau, que ela é uma fração então própria. Então eu não preciso fazer a divisão polinomial. Perfeito? Tá? Sempre faço essa verificação. Se a ordem for maior, quer dizer que eu posso fazer a simplificação até chegar na fração própria. Então, para descrever essa fração em termos, né, de frações parciais, a gente vai escrevê-la da seguinte forma. Então, nós temos aqui o nosso primeiro fator, que é x. Né? Então, vai ficar a sobre x mais b sobre x elevado ao quadrado, tá? Então, cheguei na ordem do nosso fator, mas o nosso terceiro fator é o x menos 2, que ele aparece apenas uma vez, tá? Então, C, ele não tem repetição. X menos 2, certo? E eu montei aqui o esqueminha, então, da nossa fração parcial. Precisamos calcular o valor de A, B e C, certo? Então, o que nós fazemos? Existe um método também prático aqui, tá, gente? Que, na verdade, a gente vai multiplicar toda a expressão, tá? Por todos esses fatores, tá? A gente vai multiplicar nossa expressão por todos os fatores. Então, por x, vezes x ao cubo, vezes x menos 2, né? Ou, na verdade, a gente teria que multiplicar essa expressão por esse denominador, que é o que nós chegaríamos aqui. Tá? Uma forma de a gente desenvolver isso, né, de forma um tanto quanto simples, né, é fazer, então, multiplicar essa expressão aqui por x ao quadrado, tá? Vezes x menos 2. E já ir simplificando. Então, por exemplo, quando eu multiplico por x vezes x menos 2 esse primeiro termo, tá? Note que ele está dividido por x. Deixa eu mudar aqui o apontador, né? Note que ele está dividido por x. Então, ele já vai simplificar, né? Vai ficar x, simplifica com esse x, tá? Então, a gente teria, nesse caso, a vezes esse fator dividido por x, então vai ficar x vezes x menos 2. Tá? X vezes x menos 2. Mas esse fator vai ser multiplicado por essa expressão. Ele está dividido por x ao quadrado. Tá? X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai sobrar então para a gente b vezes o x menos 2. Mais o c está dividido por x menos 2. Vai simplificar com x menos 2, vai sobrar quem? X ao quadrado, tá? Então, c vezes x menos 2, x ao quadrado, tá? Claro que essa parte da expressão também está sendo multiplicada por isso, né? Então, ela vai simplificar toda, sobrando para nós x mais 1. Tá? Eu teria que tentar desenvolver, né, essa expressão para achar os valores de ABC, cair num sistema. O que a gente pode estar fazendo é, olha, que valores, por exemplo, zera o A, né, ou zera essa parte da expressão.
Né? Então, note que se o x for 0, ele vai zerar aqui e vai zerar aqui, o que vai retornar para a gente o valor de b. Então, a gente vai trabalhar se x ele é igual a 0, tá? Nós vamos ter a vezes 0 mais b vezes 0 menos 2, tá? B vezes menos 2, e C vezes 0. Tá? Eu vou colocar aqui e isso vai ser igual a 1. Tá? Eu coloquei a expressão só para a gente saber, mas a gente já poderia ir simplificando. Tá? Então, nós teremos aqui que menos 2b, tá? Menos 2b, ele é igual a 1. Certo? O que nos vai levar, então, que b, o nosso coeficiente b, ele vai ser igual a menos meio. Tá? Então, tenho aqui o primeiro denominador da nossa fração parcial. Tá? Olhando novamente, a gente pode ver, ó, se x é 2, ele zera aqui, né? Vai zerar o a, vai zerar o b, mas não vai zerar o c. Tá? Então, eu vou colocar c, x é igual a 2. Nós vamos ter, então, que aqui ele vai zerar, deixa eu pegar o nosso computador, aqui ele vai zerar, né? Vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0, então zera. Aqui também vai zerar e vai ficar c vezes 2 ao quadrado, né? Então, a gente vai ter 4 vezes c, que vai ser igual a 2 mais 1, que é 3. E nós temos, então, que C ele é igual a 3/4. Achamos o valor de C. Tá? Preciso ainda, né, achar o valor de A. Note que eu já não tenho mais hipóteses para zerar. O que quer dizer isso? Né? Eu não tenho hipótese, por exemplo, que além do 0 e do 2 que zerem. Então, o que a gente vai fazer neste momento, tá, é fazer a comparação. Tá, gente? Não tem como fugir. Então, eu vou substituir quem a gente achou na nossa expressão. Tá? Nós temos, então, a vezes, que eu não conheço, né? X vezes x menos 2 vai ficar a vezes x ao quadrado menos 2x, mais o nosso valor de b é menos meio, tá? Então, nós vamos ter aqui menos meio, deixa eu mudar o sinal, tá? Vamos mudar o sinal, menos meio vezes x menos 2, mais o valor de c, que é 3/4, vezes x ao quadrado igual a x mais 1, tá? Claro que agora você pode perceber que eu tenho uma equação, mas eu tenho a incógnita A, né? Então, o critério de comparação ele vai ficar um pouco mais simples, já que eu já achei o B e o C. Tá? Então, eu vou fazer a distributiva, a gente vai ter A vezes x ao quadrado, certo? Menos 2x, ou melhor, né? Vou colocar aqui 2a vezes x, menos meio de x, mais 1, mais 3/4 de x ao quadrado, que vai ser igual a x mais 1. Tá? Bom, o terceiro passo aqui, então, é agrupar. Né? O que é agrupar? Agrupar os valores que tem x ao quadrado, o que tem o valor de x e o que são coeficientes, né, independentes. Né? Então, nós temos aqui x ao quadrado com x ao quadrado, nós temos, então, que a mais 3/4 vezes x ao quadrado. Tá? Então, coloquei o x ao quadrado em evidência. Depois, com o x, eu tenho essa expressão com x e essa expressão com x. Tá? Colocando o x em evidência, nós vamos ter aqui mais menos 2a
menos 2A, menos meio, vezes x. E temos o que sobrou de termo independente, é apenas o número 1, né? Então, mais 1, ele deve ser igual a x mais 1, tá? E o que é a comparação, né, gente? É a gente entender o que é o x mais 1. Vou tentar fazer aqui. Ele é 0x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1, tá? Ou seja, qual é o valor, por comparação, que está multiplicando o x ao quadrado? Ele é zero desse lado, desse membro da nossa equação. Então, quer dizer que eu posso afirmar que a mais 3/4 vai ser igual a zero, tá? Porque ele é o fator que multiplica o x ao quadrado. E daqui eu consigo, então, chegar que o a ele vai ser menos 3/4. Perfeito? Achei aqui o valor de A. Mas é bom que eu me verifique se isso realmente é verdade. Como que eu faço essa verificação? Tá? Note que eu tenho menos 2A menos meio que multiplica o x. O fator que multiplica o x do outro lado é 1. Então eu posso também afirmar que menos 2A menos meio, tá? Que é o nosso fator que multiplica o x, ele é igual a 1 positivo. E eu posso aqui também tentar calcular o valor de A. Então vamos ver. Menos 2A, ele vai ser igual a 1 mais meio, tá? 1 mais meio dá 3/2, certo? Vou tentar fazer aqui no cantinho. Então, menos 2A é igual a 3/2. E esse menos 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vou fazer bem em partes, né? Então, 2A, ele é igual a menos 3/2. Então, inverti o sinal. O A, então, ele vai ser menos 3/2 vezes meio, que também vai gerar, então, menos 3/4. Então, achei também o valor de A, tá? Eu fiz isso para confirmar, tá, que era mesmo menos 3/4. Porque se esse resultado tivesse estado diferente, quer dizer que o sistema ele era impossível e a gente não conseguiria escrever na forma de frações parciais, certo? Agora vamos reescrever. Deixa eu aumentar aqui um slide, que eu deixei apenas um. Mas vamos colocar a escrita, então, da nossa expressão na forma de frações parciais, tá? Então, a gente tinha definido que x mais 1 sobre x ao quadrado vezes x menos 2, ele é igual a A sobre x mais B sobre x ao quadrado mais C sobre x menos 2. Como a gente determinou os valores de A, B e C, tá? A gente consegue então escrever que x mais 1 tem sua expansão em frações parciais da seguinte forma, né? O valor de A é menos 3/4, então a gente vai ter menos 3/4 de x, tá? Mais o nosso B, a gente chegou que ele é menos meio, então já até mudar o sinal, tá? Então, menos meio e 2 multiplicando x ao quadrado, tá? E o nosso C era 3/4 positivo, então 3 dividido por 4 vezes x menos 2. Tá? Note que eu pulei um passo, tá, gente? Mas vamos fazer aqui o que eu fiz, né? Nós teríamos menos 3/4 dividido por x, daí mais menos meio dividido por x ao quadrado, mais 3/4 dividido por x menos 2. Nós teríamos, na verdade, isso. Só que aqui a gente cai naquela questão de divisão de duas frações. Então, eu manteria a primeira, ficaria menos 3/4,
vezes 1 sobre x, né? Inverti a segunda, daí menos meio, vezes o inverso da segunda, que seria 1 sobre x ao quadrado, mas mantenho a primeira, que é o 3/4, multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 sobre x menos 2. E note que na hora que eu faço esse procedimento, né, esses denominadores aqui, eles estão multiplicando essas variáveis, por isso que eu montei direto. Tá? Então essa daqui é a expansão em frações parciais dessa nossa expressão. Tá? E isso vai nos auxiliar posteriormente a fazer as inversas de Laplace. Tá? Gente, fico por aqui, grande abraço. No próximo vídeo eu traço o terceiro caso de frações parciais. Fui!